Olá, pessoal. Nesse vídeo, eu vou fazer um exercício sobre produto semidireto. Em particular, eu vou falar sobre grupos de ordem 12. Então, a ideia do produto semidireto é a gente classificar grupos de ordens maiores usando grupos de ordens menores. Aqui eu peguei como exemplo o Z3 e o Z4, que são grupos cíclicos e que a gente já sabe trabalhar. Então, primeiro, tá? Quais são os grupos de ordem 12 que nós já conhecemos até o momento? Então, eu vou listar aqui, ó. Até o momento a gente conhece o Z12, que ele é cíclico, e o Z12 é isomorfo ao Z3 cartesiano Z4. O gerador do Z12 é a classe do 1. E o gerador do Z3 cartesiano Z4, eu vou escrever assim para diferenciar, é a classe do 1 em Z3 e a classe do 1 em Z4. Tá? Então, cíclico é esse aí, o Z12. Depois, abeliano, não cíclico, nós temos o Z2 cartesiano Z6, que é isomorfo a Z2 cartesiano Z2 cartesiano Z3. E não abeliano, até o momento, o que a gente conhece é só o diedral. Tá? Então, o diedral D6 aqui. Bem, eu já adianto que esses não são os únicos grupos de ordem 12. Tem outros que a gente vai conhecer na sequência. No exercício de hoje vai aparecer mais um grupo novo, não abeliano, que não está listado aí. Mas ainda assim não vão ser todos. Então, vamos começar aqui a resolver o exercício de fato. O que vem a ser produto semidireto? Então, eu vou colocar aqui a definição para a gente lembrar, para saber o que precisa ser feito, né? Então, digamos que K e H sejam dois grupos. Sigma é um homomorfismo que vai de K nos automorfismos de H. A gente já sabe que automorfismos de H também é um grupo, tá? Então, isso aqui eu estou falando em homomorfismo de grupos. E aí, a notação que a gente usa é K cartesiano. Eu vou colocar aqui um sigmazinho para dizer que é o produto semidireto com relação a sigma. Isso aqui é um grupo, enquanto conjunto ele é igual ao K cartesiano H, mas a operação aqui não é a multiplicação usual. Aqui a gente vai definir a operação da seguinte forma. Então, vamos pegar aqui um parzinho K1, H1. Aí, eu vou usar a operação aqui, pontinho sigma, com K2, H2. Isso aqui é igual a K1, K2. Isso aqui é a operação dentro do grupo K. O pontinho aqui é a operação de K. E agora, na segunda coordenada, é que vai ter aqui um tipo de deformação. Isso aqui vai ser H1 operado com sigma de K1 aplicado em H2. Tá? Então, apareceu aqui uma deformação. E observem que esse sigma de K1, isso aqui é um elemento que está nos automorfismos de H. Então, isso aqui está bem definido, tá? A gente pode aplicar isso num H2, que é um elementinho de H,
E essa aplicação aqui, a imagem dela está dentro de H. Então, no final, H1 vezes esse elemento está dentro de H. Então, esse conjunto, munido dessa operação, é o que a gente chama de produto semidireto de H por K com o homomorfismo sigma. Tá, gente? Então, na letra A, eu estou pedindo os produtos semidiretos de Z3 por Z4. Então, o que a gente está querendo aqui, tá? Produto semidireto de Z3 por Z4 significa... Eu quero saber quais são os possíveis sigmas de forma que isso aqui seja um produto semidireto. E lembra que agora, para o caso, né, na letra A, o sigma, ele é um homomorfismo de Z4 nos automorfismos de Z3. Então, acho que aqui cabe nós, antes de mais nada, lembrar qual é o conjunto automorfismos de Z3. Então, a gente já sabe, tá? Z3, ele é cíclico. Aqui dentro nós temos 3 elementos, né? Que é o 0, o 1 e o 2. Nós já sabemos lá de um vídeo passado que para a gente ter um homomorfismo de Z3 em Z3, né, levando em consideração que Z3 é cíclico, existe um homomorfismo que leva o 1 em um certo elemento B, C, a ordem de B, divide a ordem do 1, que é o gerador. Então, na verdade, aqui, ó, quais são as possibilidades de homomorfismo que nós temos? Então, vou chamar aqui ó, de F0, que leva o 1 no 0, leva todo mundo no neutro, que é o homomorfismo trivial. A ordem do 0 é 1, que divide a ordem do 1, que é 3. Próximo homomorfismo é o F1, que leva o 1 nele mesmo. E o outro homomorfismo, que eu vou chamar aqui de F2, leva o 1 no 2. Acontece que automorfismo é homomorfismo objetor. Então, é claro que esse primeiro aqui não entra, porque isso aqui não é sobrejetor. Então, a gente tem, na verdade, 2 possíveis automorfismos. Eu vou renomear isso aqui, tá? Para ficar mais fácil. Eu vou chamar isso aqui de identidade. E esse carinha aqui eu vou chamar de φ. Então, automorfismos de Z3, vou escrever aqui, ó, tem 2 elementos. É um grupo de 2 elementos com a operação composição. Alt de Z3 é igual a identidade e φ. Muito bem, então já determinei esse grupo Alt de Z3. Agora eu quero voltar e analisar quais são as possibilidades de homomorfismo saindo de Z4 e chegando no Alt de Z3. Eu vou usar a mesma ideia, tá? Z4 é cíclico, aqui o gerador é 1 e tem ordem 4. Percebam que aqui, tá, a gente tem a identidade que tem ordem 1 e φ que tem ordem 2. Então, as possibilidades de homomorfismo de Z4 em Alt de Z3 é. Então, o primeiro deles, eu vou levar aqui o 1 na identidade. Vou chamar isso aqui, por enquanto, vou chamar isso aqui de F1. F1 não, né? Vou chamar isso aqui de sigma 1. E sigma 2, que leva o 1 no φ.
Então, ok. Então, primeiro caso. Eu vou usar o sigma 1, tá? É o produto semidireto de Z3 por Z4, usando o sigma 1. Só que nesse caso, o sigma 1 é a identidade. Então, isso aqui, esse produto semidireto, na verdade, é o produto direto. E Z4 por Z3, produto direto, isso aqui é isomorfo a Z12. Então, esse primeiro produto semidireto é simplesmente o Z12, que é um grupo que a gente já conhecia. Agora, vamos analisar o segundo caso. Que agora é tomar o produto semidireto de Z3 por Z4 usando o sigma 2. Vamos entender como é que funciona a multiplicação aqui dentro. Então, vou pegar aqui dois parzinhos, vamos chamar aqui de AB, e vou fazer a operação com CD. Tá? Eu estou usando só o pontinho aqui, eu estou omitindo o sigma 2 do pontinho, mas é só para facilitar a escrita, tá? Isso aqui é um pouco de abuso de notação. Então, pela definição de produto semidireto, a gente vai operar o A com o C na primeira coordenada. A operação aqui, lembra que esses grupos são aditivos, então é A mais C. E na segunda coordenada é B mais, aí lembra que tem aqui uma distorção. Aqui eu vou aplicar o sigma 2 no A, e isso aqui, que está dentro dos automorfismos de Z3, eu vou aplicar em D. Bom, então vamos ilustrar essa operação fazendo um exemplo. Vou calcular aqui a ordem do parzinho 1, 1. Então, eu vou começar aqui operando ele com ele mesmo e vamos ver o que vai dar. Bom, como esse grupo aí ele é finito, então a ordem é finita, então eu vou operar tantas vezes quanto forem necessárias até a gente chegar no elemento neutro. Então, vamos lá. Aqui, por definição, isso aqui é 1 mais 1. E aqui eu tenho 1 mais sigma 2 aplicado em 1, aplicado em 1. Eu estou usando aqui a mesma notação de 1 com uma barrinha em cima, tanto para o Z4 quanto para o Z3. É um pouco de abuso de notação, mas é só por simplicidade. Agora, percebam o que vem a ser esse sigma 2 aplicado em 1 barra. Então, vamos subir aqui um pouquinho para a gente enxergar. O sigma 2 leva o 1 no φ. Então, isso aqui é φ aplicado em 1. E lembra quem é o φ? O φ, ele leva o 1 no 2 barra. Então, φ de 1 é 2. Então, essa expressão toda aqui, ó, isso aqui vai no 2. Então, isso aqui é igual a 2, 3. Vamos fazer a operação de novo, tá? Mais uma vez. 2, 3, operado com 1, 1. Então, isso aqui vai dar o 2 mais 1 na primeira coordenada.
E na segunda vai dar o 3 mais sigma 2 aplicado em 2. Isso aí aplicado no 1. E o que é o sigma 2 aplicado em 2? Ora, se o 1 vai no φ, então o 2 vai em φ operado com φ, que aqui é a operação em composição, mas φ ele é um elemento de ordem 2, então isso aqui dá identidade. Então, sigma 2 aplicado em 2 barra é identidade. Tá? Isso aqui é a identidade. Identidade aplicada em 1 barra, que dá o próprio 1. Então, aqui embaixo nós temos 3. E aqui eu tenho o 3 mais 1. Só que isso aqui, tá? É 4. Como nós estamos em Z3, na verdade, isso aqui é 1. E agora eu vou pegar esse elemento, o 3, 1, e vou operar mais uma vez com o parzinho 1, 1, que é igual a 3 mais 1, 1 mais sigma 2 aplicado em 3, aplicado em 1. Bom, agora o sigma 2 aplicado em 3 vai voltar para o φ. Tá? Então, isso aqui seria φ aplicado em 1. E aqui seria, né, a identidade de cima aplicado em 1. E φ aplicado em 1, a gente já viu que isso aqui é 2. Então, a gente vai ter aqui a classe do 4 e aqui a classe do 3. Mas lembra que nós estamos em Z4, Z3. Então, isso aqui é o 0, 0. Conclusão, a ordem do elemento 1, 1 é 4, porque foi a quantidade mínima que nós precisamos operar até chegar no neutro, que é o 0, 0. Tá, pessoal? Bem, então eu vou colocar agora todas as possíveis ordens dos elementos que estão nesse produto semidireto, não vou fazer todas as contas, e aí eu quero fazer uma observação a respeito dessas ordens. Tá, então já listamos aqui ordem, o que nós calculamos, né, desse elemento aqui, 1, 1, essa ordem aqui é 4. Então, a ordem. Bom, a gente sabe que a ordem do neutro, ele é o único elemento que tem ordem 1. Então, isso aqui tem ordem 1. A ordem do elemento 1, 0 é 4. E a ordem do 0, 1 é 3. Tá, agora a ordem do 2, 0 é 2. A ordem do 0, 2 é 3. Depois, a ordem do 3, 0.
Então, aqui, ó, ordem do parzinho 3, 0 é 4. E ordem de 0, 3 aí não faz sentido porque é 0, 0. Então, agora eu vou para a ordem do 1, 1. A 1 a gente já calculou. 1, 2. Então, a ordem do parzinho 1, 2 é igual a 4. A ordem do 2, 2 é 6. A ordem do 3, 2 é 4. A ordem do 2, 1 é 6. E a ordem do 3, 1 é 4. Tá, aqui eu listei a ordem de todos os elementos usando a nossa operação aqui do produto semidireto. Esse produto semidireto, ele é não abeliano. Na verdade, aqui, ó, como esse sigma aqui ele não é a identidade, esse sigma 2, isso aqui já é suficiente para garantir que esse produto semidireto não é abeliano. Se for a identidade, não é garantia que ele é abeliano, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não for a identidade, não é abeliano. Bem, dos grupos que a gente conhece até o momento, não abelianos, é o diedral, o D6. E lembra aqui da caracterização do D6. Se vocês derem uma olhada lá na nossa bibliografia, vocês vão ver que esse diedral aqui, o D6, ele tem 7 elementos de ordem 2. Aqui a gente só tem um elemento de ordem 2. Então, isso aí já seria um argumento suficiente para garantir que esse grupo aqui não é o diedral D6. Outro argumento é a gente olhar a caracterização do diedral. Então, lembra como é que é essa caracterização? A ordem dele é 12. Ele é gerado por 2 elementos, que eu vou chamar aqui de AB. A ordem do A é 6. A ordem do B é 2. E, bom, claramente, eu já falei que ele é não abeliano, então, o produto BA é A na 5B. Então, vejam bem, no diedral, ele é gerado por 2 elementos, um de ordem 6 e outro de ordem 2. Se nós olharmos aqui os nossos elementos de ordem 6 e de ordem 2, percebam aqui, ó, o de ordem 6, nós temos o 2, 2 e o 2, 1. E de ordem 2 é o 2, 0. Na primeira componente de todos esses elementos, a gente tem o 2. E só com o 2, ou seja, se a gente operar o 2 com 2, com 2, com 2, com 2, o 2 ele é um elemento de ordem 2. Então, ou isso dá o 2 ou isso dá o 0. Então, não teria como nós gerarmos todo o Z4 usando só o 2 na primeira entrada. Então, não tem como esse grupo ser isomorfo ao diedral, porque não tem como ter um gerador de ordem 6 e um gerador de ordem 2.
Então, esse grupo que apareceu aqui, ele é um novo grupo de ordem 12. A gente pode chamar aqui, para uma referência posterior, esse grupo aqui, vamos chamar ele de T. Então, aqui nós temos T como sendo o Z4, né, o produto semidireto de Z3 por Z4 com o homomorfismo sigma 2. Então, vamos agora para o item B. Primeira coisa a ser determinada no item B é qual é o conjunto alt de Z4. Então, item B. Quem é o alt de Z4? Então, usando o mesmo argumento que a gente fez ali para calcular o grupo dos automorfismos do Z3, usando aqui também que o Z4 é cíclico, vamos olhar as possibilidades de homomorfismo entre Z4 e Z4. Então, aqui eu posso mandar, né? Vamos chamar aqui de F0. O 1 no 0. Posso mandar, vou chamar aqui de F1, o 1 no 1. Vou chamar aqui de F2, mandando o 1 no 2. E F3, que manda o 1 no 3. Acontece que esse homomorfismo manda todo mundo no 0, não é sobrejetor, então não é isomorfismo. E esse que manda o 1 no 2 também não é sobrejetor, porque o 2 tem ordem 2, então ou ele vai ficar oscilando entre 2 ou 0, não é sobrejetor. Então, sobra novamente dois homomorfismos que são isomorfismos, que eu vou renomear por identidade. E para diferenciar do item A, eu vou chamar isso aqui de psi. Então, alt de Z4 é um grupo de ordem 2 com os elementos identidade e psi. O que nós precisamos fazer agora é determinar os homomorfismos que vão de Z3 em alt de Z4. Então, aqui, bom, percebam que a gente tem aqui a identidade, que tem ordem 1, e psi, que tem ordem 2. E a ordem do gerador, aqui do Z3, é igual a 3. Mas, então aqui, ó, a ordem da identidade, que é 1, ok, isso aqui divide 3. Mas a ordem de psi é igual a 2 e não divide 3. Então, a única possibilidade de homomorfismo que a gente tem do Z3 para o grupo dos automorfismos de Z4 é o que leva o 1 na identidade. E esse aqui é o único homomorfismo possível. Então, quando a gente pega o produto cruzado que nós estávamos querendo determinar, vamos subir lá para a gente lembrar.
tá? Quando a gente quer o produto semidireto do Z4 pelo Z3, na verdade, como o único sigma possível é aquele que é o trivial, que leva 1 na identidade, o produto semidireto vai ser igual ao produto direto. Então, isso, de novo, vai ser isomorfo ao Z12, que é o primeiro caso que a gente analisou lá no item A. Então, aqui não vai aparecer nenhum grupo novo. Então, só para a gente concluir, tá? Então, nesse caso, conclusão. O produto semidireto de Z4 por Z3, o único possível é justamente o produto direto, que é o Z12. Então, eu falei lá no início do vídeo que iria aparecer um grupo novo, e de fato apareceu. Ainda não listamos todos os grupos possíveis de ordem 12, mas a gente fez o que a gente podia usando o produto semidireto. Vai aparecer depois o último grupo de ordem 12, que é o grupo alternado. Mas isso aí a gente vai ver na sequência. Então, o que dava para ser feito usando produto semidireto é esse caminho aqui que a gente fez.